Boa noite, pessoal. Hoje nosso tema é sobre mediunidade de cura. É uma das mais belas mediunidades que eu considero que as pessoas tenham, que é o poder, que é a possibilidade de você diminuir o sofrimento das outras pessoas, promovendo bem-estar, promovendo equilíbrio energético e, consequentemente, a cura, não somente a cura física, mas também, né, uma cura espiritual que eu acredito ser uma das mais importantes para as pessoas. Então eu fiz esse seminário justamente com o objetivo de a gente poder entender mais sobre como veio essa mediunidade de cura, como funciona essa mediunidade de cura, os principais médios, toda a parte da história e também alguns pormenores dessa mediunidade que é praticada em centros espíritas, centro de umbanda, de candomblé, em benzedor, em qualquer tipo de pessoas que são mediadoras do plano espiritual para essa manifestação de cura. E para a gente começar sobre esse importante tema, a gente tem que agora entender e relembrar o mais famoso curador, né, que pisou nessa, nessa nossa terra, que é Jesus Cristo. Bom, muitos se falam dos milagres de Jesus Cristo, mas o primeiro milagre que Jesus fez foi na cidade de Carfanal. Carfanal. Lá em Carfanal, Jesus, jovem, foi fazer uma pregação. E nessa pregação, em meio às pessoas, à multidão, veio um homem totalmente endemoniado, né? Como algumas pessoas podem dizer. Uma pessoa que estava sendo subjugada, fazendo um reboliço mesmo em toda a reunião que Jesus estava. E simplesmente Jesus deu uma palavra de ordem: saia, espírito deste homem. E neste momento, o homem simplesmente acalmou e ele conseguiu prosseguir. Então, essa foi a primeira, digamos, a manifestação mediúnica, né, como nós espíritas a gente acaba designando, mas para algumas pessoas esse foi o primeiro milagre, que foi a expulsão de um espírito maligno obsediando uma pessoa. Mas o primeiro milagre que Jesus Cristo fez em termos de cura foi através da sogra de Pedro, com a sogra de Pedro, né? Então, essa mulher, que era a sogra de Pedro, ela estava de cama, com muita febre, uma febre alta que não passava de jeito nenhum. E Jesus adentrou-se na casa, segurou a sogra de Pedro pela mão e imediatamente a febre passou. E ela simplesmente se levantou e começou a servir todas as pessoas, começou a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, essa foi a primeira cura, né, documentada por Jesus Cristo. Se você olhar na Bíblia, há várias dezenas de curas. Aqui está um resumo, depois vocês tiram um print, né, dessas curas, né, promulgadas por Jesus. Então tá aí as curas e também as passagens da Bíblia. Há muito mais, tá? Aqui é apenas um resumo. Mas Jesus Cristo um espírito, uma entidade de luz que, nosso mestre, que teve essa missão, né, de estar fazendo essa revelação do divino. E as curas milagrosas que esse que ele fez foi, de certa forma, um grande baque para a sociedade da época, que foi uma grande afronta para o poder romano, que, de certa forma, tinha um grande poder, né, sobre as pessoas, e ver uma pessoa que possuía poderes bem maiores, inimagináveis, foi, digamos assim, uma grande afronta para todo o império naquela época. E isso, claro, incomodou não só os romanos, mas também os religiosos
da época, os religiosos da fé judaica da época, que esperava um Messias, mas um Messias, um Salvador, com os desígnios, né, que eles próprios tinham. Então, os judeus pensavam que, ou pensavam não, defendiam que os seus Messias, ele tinha que subjugar o império, tinha que proclamar um novo governo, tinha que levantar toda a fé judaica. Então, assim, era um Messias, mas nos moldes da fé judaica. E eu até faço essa relação com hoje em dia, né? Como as pessoas veem a volta de Jesus. Será que ele vai sentar no palanque de uma igreja, vai representar a voz do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, enfim, será que ele vai sentar em cima, né, de um palanque e fazer essa pregação, o defesa, ou ele vai para os pobres? Vai ser uma pessoa comum? Como é que vai ser esse processo de cura dele, né? Será que ele vai curar as pessoas de forma física ou vai curar de forma, né, uma cura da alma? Então é uma grande reflexão que a gente tem que fazer e que foi uma história que ele passou aí e está passando até hoje que muitas pessoas ainda não entendem, de fato. E eu fui pesquisar como eram feitas essas curas, como Jesus curava, como eram feitas essas curas. Ele fazia algumas palavras, ele ditava, tinha alguns ritos. O que eu entendi, o que eu consegui abstrair, foi que ele utilizava primeiramente de toques físicos. Então era muito comum Jesus abraçar os doentes, os leprosos, sem escrúpulo nenhum, sem ter nenhum tipo de preconceito, sejam da sua classe social ou do seu nível de enfermidade. Então era muito comum dele beijar a mão das pessoas, dele abraçar, dele tocar, e esses toques físicos promoviam curas praticamente instantâneas. Outras formas de curas que Jesus fazia era através de palavras de ordem. Então ele falava: olha, vai e seja feita conforme a tua fé. Menina, levante. Homem, levante e ande. A tua fé te salvou, a tua fé te salva. O discurso de Jesus é muito contundente, que ele falava o seguinte: não fui eu que te curei, foi a sua fé, foi o meu Pai que te curou. Ele não fazia questão de pegar, né, toda as não é vantagem, né, pegar toda a fama de curador. Não, ele sempre falava: olha, não foi eu, foi a sua fé, foi o reino dos céus que promoveu a tua cura. Uma outra coisa, uma outra forma interessante de cura era através dos sopros ou saliva. Então era muito comum Jesus ele assoprar as pessoas, o ouvido das pessoas para elas ouvirem. E até mesmo através da saliva. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 23, que ele curou um cego lá da cidade de Betsaida, onde ele simplesmente cuspiu nos olhos do cego e após isso ele impôs as mãos, colocou as mãos acima dos olhos do cego e logo depois ele voltou a curar. Isso foi assim, de certa forma é muito grotesco, né? Uma pessoa cuspir no olho da outra. Mas o mais interessante disso para mim foi a imposição de mãos. Essa imposição de mãos que me lembrou muito o que a gente faz aqui no Espiritismo, através do passe, né? Através do tratamento da maca. Então, sim, tinha toda uma doação. Ele fazia, sim, toda a doação de energia. E o hábito de tocar, o hábito de abraçar, de assoprar, de beijar, era também meios físicos de levar toda a energia crística que esse ser iluminado ele tinha e que automaticamente fazia a cura de várias pessoas. E falando em cura, no sábado agora, dia 27 de setembro, foi o dia comemorado pela Igreja Católica de Cosme e Damião. De fato, é um dia que antes do século XV era, era comemorado, só que a partir do século XVI foi passado para o dia 26 de setembro. Essa comemoração por causa de uma outra data importante, que era o dia 27. Então, lá na Europa, em todos os países do mundo, com exceção do Brasil, é comemorado dia 26, o dia de Cosme e Damião. Mas no Brasil acabou continuando a tradição antiga
e é comemorado no dia 27 de setembro. Quem foi Cosme e Damião? Cosme e Damião, eles foram médicos do corpo e da alma. A história deles é bastante interessante. Então, eles eram gêmeos que viveram ali na região da Síria a partir do século III. Eles utilizaram a medicina para servir a Deus, eles não cobravam nada pelos seus atendimentos, promoviam curas milagrosas. E tem até uma história muito interessante que é que foi um sacristão. Sacristão é toda aquela pessoa que ajuda a paróquia, que ajuda o padre, que ajuda toda a igreja. E esse sacristão, ele estava com enfermidade na perna e estava em risco, em eminência de amputação. E foi aí que Cosme e Damião chegou para ver essa situação desse homem. E o que que eles fizeram? Olha o que que Cosme e Damião fizeram. Eles foram no cemitério próximo à casa onde estava esse sacristão acamado, desenterraram um defunto, retiraram a perna do defunto e fizeram um enxerto. Isso mesmo, fizeram um enxerto na perna, cortaram, lógico, a perna, né, defeituosa desse sacristão e fizeram um enxerto, fizeram um enxerto com a perna do defunto. E logo depois, essa pessoa simplesmente voltou a andar. Gente, isso é uma coisa assim espetacular, isso é uma coisa milagrosa. Como você pegar um membro de uma pessoa morta, com as células praticamente quase mortas ali, e fazer ligações. Olha o tanto de veias que tem, osso e tudo mais, fazer essa ligação. Então, assim, é, é um milagre, né? É um efeito ali do plano espiritual muito grande que foge da nossa compreensão até nos dias de hoje. Mas Cosme e Damião, eles, de certa forma, também acabaram incomodando todo o Império Romano da época. Eles, além de estarem fazendo as suas práticas de cura, suas práticas de receitas médicas, de atendimento aos pobres, eles acabavam também promovendo a disseminação do cristianismo. E com isso, o Império Romano perseguiram eles dois, eles foram torturados e também foram decapitados. Conta a história que os romanos tentaram pregar eles na cruz, mas não conseguiram, porque nada atingia o corpo deles, nada machucava. E só depois de ser decapitado que eles conseguiram, de certa forma, ceifar a vida desses dois. Então, por isso, eles foram promulgados como santos pela Igreja Católica, principalmente após a sua morte, porque após a morte deles, algumas pessoas começaram a rezar, começaram a pedir a intercessão por eles. E as pessoas, os enfermos que pediram essa intercessão, afirmavam ser imediatamente curados. Então, aí a Igreja Católica, o catolicismo em si, promoveram ele a santos. Hoje em dia a gente tem a, a gente tem como é que fala? Os docinhos, né? A gente tem toda a parte de fazer os docinhos para Cosme e Damião, mas os docinhos nada mais é do que uma referência de oferenda, como as pessoas antigamente faziam rezas para pedir a intercessão de Cosme e Damião. A gente tem os doces mais como a parte de oferenda, né? Mais como a parte aí de, de, de pedir para essas entidades estar intercedendo sobre as pessoas. E indo para o nosso senda espírita, para a nossa senda espírita, a gente tem um dos primeiros, pode-se dizer, os primeiros médiuns aí famosos por curar, que é o Adolfo Bezerra de Menezes. Então ele nasceu ali em 1831. Ele foi um médico, político, né, e grande divulgador do espiritismo. Então ele é lá do Ceará, ele não é da região de São Paulo, de Minas Gerais, não. Mas ele formou em medicina lá no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido como médico dos pobres porque atendia gratuitamente quem não podia pagar. E acabou que, como médico, ele acabou sendo famoso também por alguns relatos de cura.
e a sua intervenção espiritual também, tanto em vida como após desencarnado. Existe até uma história de que ele tinha homeopatia, né? Ele tinha dermatose. Na verdade, era homeopatia, não, ele tinha dermatose. E aí apareceu um espírito para Bezerra de Menezes falando o seguinte: olha, você vai fazer essa receita aqui que vai te curar né, dessa dermatose, uma receita homeopática. E ele acabou fazendo essa receita e curando essa dermatose dele. Depois, esse espírito acabou trabalhando com ele e receitando vários remédios para as populações mais carentes. Então, ele é uma grande figura. A gente tem um filme do Bezerra de Menezes, acredito que está na Netflix, chamado O Médico dos Pobres. Vocês assistam, é muito interessante. Faz muito tempo que eu assisti. E é hoje uma das grandes entidades que foi relacionada a essa parte da mediunidade e cura. Mas uma grande personalidade, um dos grandes médios ali de mediunidade e cura foi o Eurípides Barçanufo. Ele nasceu ali em 1880 na cidade de Sacramento. Ele foi o terceiro de 15 irmãos. Pensa no povo que gostava de fazer filho, hein? Era aquele povo daquela época, né? Ele se tornou espírita aos 30 anos de idade. Antes ele era um católico favoroso, lia a Bíblia, sabia a Bíblia de cabo a rabo. Mas após ele participar de uma reunião mediúnica onde seu tio ele era uma pessoa analfabeta e do nada, nessa reunião, ele começou a falar francês e a manifestar o que chamava do espírito de João Evangelista. Ele, de uma hora para outra, ele virou espírita, né? Ele virou espírita, começou... A primeira obra que ele leu foi depois da morte lá de Leon Denis. E aí ele entrou de cabeça para o espiritismo. Foi um médium, assim, que ele tinha quase todos os tipos de mediunidade que você pensar. Quase todos os tipos de mediunidade. É engraçado que uma das interessantes histórias foi uma história que aconteceu lá em Sacramento, relacionada à mediunidade e cura. Né? Que é a história da Adriana. A Adriana, ela era filha de um rico fazendeiro chamado Afrânio. E esse fazendeiro era Afrânio, né? Ele era um cara muito rude, muito difícil de lidar. Aquele povo, aqueles homens nada de antigamente, né? E ela estava noiva de um jovem advogado. Aí eles casaram, fizeram uma linda festa. Só que após alguns meses de casada, a Adriana começou a ficar muito doente, piorou muito. E foi aí que o médico da fazenda tentou, né, interceder e nada. O pai dela também chamou vários médicos de outras cidades, de outros estados, para tentar ajudar a Adriana e nada dela melhorar. E foi tomando aquela angústia ali na família. E a Adriana, ela tinha uma preta velha que gostava muito dela. Né? E essa preta velha, ela tinha uma certa... Ela tinha um certo medo de Afrânio, né, do pai dela, e também de dar algum palpite por causa da braveza do pai dela. Só que, certo dia, ela não aguentando de tanta aflição, ela resolveu falar que conhecia um homem lá na cidade, um homem de Deus, um homem de bem, que poderia curar a Adriana, que era o chamado Eurípides. E com isso, a Adriana pede para o seu marido, né, chamado Anselmo, para ir de encontro a Eurípides, para poder interceder para ela, sobre ela, né? Só que Eurípides, o Anselmo, ele tinha muito medo do pai de Adriana, né, por causa que era um cara muito bruto. Aí ele vai de madrugada até Sacramento para poder ir de encontro a Eurípides. Quando o Anselmo ele chega na porta da casa de Eurípides, antes de bater a porta, o Eurípides Barçanufo aparece na janela e fala o seguinte: meu filho, estar aqui, ó, o xarope, ela deve tomar de 1 em 1 hora, e essas cápsulas, esse vidrinho de cápsulas, ela deve tomar uma de manhã e outra à noite. E simplesmente Anselmo ele fica totalmente assustado. Como assim? Esse homem sabe disso e tudo mais. Ele fala, não, pode levar meu filho que vai dar tudo certo. Só que Anselmo ele fica muito assustado. E ao voltar para casa, a cavalo, claro, ele acha que tudo aquilo é bruxaria, que isso é coisa do diabo. E com muito medo ele joga
os remédios em cima da ponte. Ele até escuta o frasco do xarope quebrar. E ao voltar para casa, ele fala para Adriana: Adriana, eu não encontrei o Eurípides Barçanufo, tá? Não encontrei ela. Só que a Adriana, ela começa a piorar. Começa a piorar muito, muito. E o médico da família falou que ela tinha apenas 48 horas de vida. Então toda a família começou a ficar muito angustiada e a Adriana pede pela última vez para seu marido Anselmo voltar a procurar o Barçanufo para ver se acha ele para curar ela. E ele, né, vendo que não tinha outra opção, decidiu voltar novamente de madrugada a cavalo até a casa de Eurípides Barçanufo. Ao chegar na porta de Eurípides Barçanufo novamente, antes de bater na porta, Eurípides abre a porta e fala o seguinte: meu filho, aqui está o xarope. Quanto às cápsulas que você jogou lá da ponte, elas estão protegidas da ação e do vento das águas. Fique tranquilo, tá? Você pode pegar lá que elas estão elas estão ok. E Anselmo volta novamente até o local, vai lá e vê que realmente as cápsulas estavam num local lá que não tinha se sujado. Ele pega essas cápsulas desse xarope, dá para Adriana e a Adriana, após alguns dias, ela simplesmente está totalmente curada. Então esse é um dos grandes casos, né, um dos grandes casos famosos da mediunidade de cura de Eurípides Barçanufo. Um tipo de mediunidade que a gente vai falar mais para frente, que é uma mediunidade, né, de receitistas. São pessoas que utilizam, né, do seu contato espiritual para fazer algumas receitas de cura para as pessoas. Eurípides Barçanufo, ele tinha muita mediunidade, assim, vários outros tipos de histórias. Essa é a mais importante. Um outro médium muito famoso, não é, a respeito das curas é o José Pedro de Freitas. Vocês sabem quem é esse médium? É o famoso Zé Arigó, gente. Então ele nasceu ali na cidade de Congonhas, Minas Gerais, em 1918. Ele veio de uma família humilde e ele virou servidor de uma companhia que hoje é o INSS. Só que aos 32 anos de idade, o José Pedro, o Zé Arigó, começou a ter grandes dores de cabeça. Ele ouvia vozes estranhas. E essa situação era até descrita como loucura para muitas pessoas. Isso durou por volta de 3 anos, sem nenhuma melhora. Ele fala que um dos sonhos que ele tinha, ele viu um personagem que se apresentava como Adolf Fritz, que falava que era um médico alemão, que estava morto, e que ele veio da Primeira Guerra Mundial e que desejava terminar sua obra na Terra. E o Zé Arigó, ele acordou desse sonho muito forte e, segundo a história, dizem que Zé Arigó, ele saiu assustado, correndo, nu, pelas ruas, gritando pelas ruas. Pensa na loucura que é você ver uma pessoa nu gritando. Após isso, o Zé Arigó começa a incorporar né, e atender na sua casa. Vocês podem ver o filme chamado Predestinado. É um filme que retrata toda a história. Eu não vou dar todo o spoiler desse filme, que retrata toda a trajetória desse grande médium. Mas saibam que esse fenômeno do Zé Arigó, desse atendimento, se dissipou no Brasil todo. É estimado que ele atendeu mais de 4 milhões de pessoas por volta de 20 anos dos seus trabalhos. Vários cientistas, vários jornalistas estudaram ele, colhendo as provas, né? E de fato acabando dando veracidade para todas as suas cirurgias, né? Para todas as suas cirurgias. Eu vou passar aqui para vocês um vídeo, né? De um dos atendimentos. É claro, gente, que todo e qualquer atendimento médico é muito forte, é muito grotesco, né? Então, quem tiver um pouquinho de sensibilidade aí, vira o rosto, mas vou passar aqui um vídeo real de um atendimento do Zé Arigó, né? Então tá aqui ele atendendo, então ele tá aqui incorporado pro Dr. Fritz. Então, ele fazia todos esses atendimentos no meio de todo mundo, gente. Ele não fazia numa salinha, não. E ele utilizava esse canivetezinho sem passar
sem passar álcool, sem passar nada. Ele era grotesco mesmo, passava mesmo canivete nas pessoas, cortava as pessoas. Ele não tinha nenhum conhecimento de medicina, então era todo muito bruto mesmo, era tudo muito bruto. Vou até parar esse vídeo aqui que é muito bruto. Zé Arigó, ele foi um dos grandes médiums responsáveis aí por essas manifestações mediúnicas de cura. Então, ele é um dos grandes expoentes disso e apesar de que hoje em dia muito pouco se fala, né, do Zé Arigó, de todas as suas curas, né, e pensar que ele fez muito bem para milhões de pessoas, mas acaba que todas essas manifestações dos espíritas em si acabam no esquecimento de todas as pessoas, não levam a sério também, né? Então, é uma das grandes manifestações mediúnicas que a gente tem desse tipo de mediunidade. Bom, Tênia, então quais são os tipos de mediunidade de cura? Fala pra gente. A gente tem, gente, vários tipos de trabalho onde a gente pode utilizar essa mediunidade. Então, há os chamados médiuns passistas, há os médiuns de imposição de mão, há os médiuns receitistas, como também os médiuns de cirurgia espiritual. Os médiuns passistas são aquelas pessoas que dão passes através da imposição de mão, faz a limpeza das pessoas, a parte de reenergização também. É o mais comum que a gente vê em centros espíritas. Mas espíritas na parte kardecista, né? Que a gente, quando fala centros espíritas, a gente tem os espíritas de Umbanda, do Candomblé e de outras vertentes, mas é mais comum o passe, né, naqueles que a gente fala kardecistas, né? Já os médios de imposição de mão são todos aqueles que utilizam suas mãos, não necessariamente um passe, mas para doar energias, né? Os médios receitistas, como o exemplo do Bezerra de Menezes e também do Eurípides Barçanufo, são aqueles que utilizam da intermediação dos espíritos para passar algumas receitas, alguns medicamentos, alguns banhos para as pessoas. E o médium de cirurgia espiritual são aqueles médios que eles dão vazão, dão canalização, dão incorporação para entidades que vão trabalhar diretamente na parte de cirurgias mesmo, mas uma cirurgia tanto na parte física ou também no corpo espiritual. Entenderam? Então, esses são os mais comuns tipos de mediunidade que pode manifestar, né, relacionados à cura. E a aplicação dessa mediunidade? A gente tem vários tipos de aplicação dessa mediunidade. Nós temos, por exemplo, o reiki. Então, o reiki é outra aplicação também, né, de mediunidade e cura. Tem origem lá no Japão, por Mikao Usui. O método nada mais é do que a imposição de mãos. Você canaliza a energia universal que chama Rei, através da energia vital que é o Ki da pessoa. O praticante, nesse caso, ele é apenas um canal, então ele não doa a sua própria energia. O passe, ele doa a sua própria energia. A energia da pessoa. Já o reiki, não. O reiki, ele é apenas um canal e essa energia é uma energia dita como energia universal. Tá? E o foco do reiki é no equilíbrio dos chakras, no relaxamento, na cura física e emocional. O passe, ele é mais um passe de limpeza, ele tem também várias aplicações, como reorganização, a parte energética também. Mas o reiki, ele possui outras finalidades diferentes do passe. Já na parte, indo para o Oriente, a gente tem o chamado Qigong ou Qigong, que ele veio ali da China, né? Principalmente da tradição taoísta. Nada mais o método é muito baseado no Tai Chi Chuan, que é uma outra prática também, né, o chinês oriental, e também baseado um pouco no Kung Fu. Então são exercícios corporais, um pouco de exercícios corporais bastante suaves que acabam, né, emanando energias. Então, através dessas imposições, esses movimentos do corpo, você desbloqueia esses canais energéticos, também chamado de meridiano, das pessoas, tá? E é muito parecido com o passe, mas é muito parecido assim com o passe, com o reiki, a forma de você ver essa aplicação, tá? Então tem tanto o foco na longevidade, na vitalidade, como também
no reequilíbrio energético. Tá? E indo para o Brasil, a gente tem o benzimento. Quem aqui nunca foi benzido na vida, né? Quando criança, né? Arca caída, quebranto, mal olhado. Então também o benzimento é uma outra forma de aplicação da mediunidade cura. Então veio aí da nossa tradição popular, indígena, africana do Brasil. O método é bem diferente do passe, né, como do reiki. Você utiliza-se de preces, sinais de cruz, uso de ervas, água ou sal também para poder fazer toda essa parte do benzimento. É feito por uma pessoa, mas uma pessoa que possui muita fé. Benzedeiro, todo mundo até fala que todo mundo pode ser benzedor, né, tendo a fé na espiritualidade, né, e a força de vontade de poder ajudar o próximo, você pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer benzimento, tanto em pessoas, animais e objetos, carros, qualquer coisa. Eu até vou fazer um cursozinho na nossa plataforma, onde eu explico de uma forma mais detalhada e geral como aplicar benzimentos e até mesmo trabalhar com benzimentos, como preparar um ambiente para fazer um benzimento. Assim, uma forma mais geral, mais ampla, mais detalhada de como resgatar essa arte que está praticamente morrendo, né, conforme o passar do tempo. E tem a forma, um foco bastante diferente das outras aplicações. O benzimento, uma, ele tem uma grande vantagem de poder proteger espiritualmente as pessoas. Além de aliviar as dores, reenergizar, tem também a grande parte de proteção espiritual. Então, o benzimento, além de fazer toda a organização, né, do próprio corpo, tanto físico como espiritual, acaba também te protegendo de várias outras coisas, diferente do passe, que é somente uma limpeza na hora, e o reiki, que é apenas uma reorganização dos chakras na hora que está fazendo a ação. Quem aqui já ouviu falar do Pranic Healing, né, ou cura prânica? Pois é também uma outra aplicação da mediunidade cura, foi desenvolvida por um filipino, né? E tem esse método aí de limpeza e energização da aura, das chakras, mas não tem contato físico nenhum. O terapeuta, ele remove energias densas, como também projeta energia vital nova. Existe toda uma as diretrizes, né, do Pranic Healing, né, para estar fazendo essas curas. E o mesmo foco, né, do Reiki, do passe, que é o equilíbrio energético, restaurar a saúde física e emocional. Uma outra prática que é até muito difundida lá na região sul, que tem origens no Japão, é o Jorei. Então vindo aí através da igreja messiânica, lá do século XX. Utiliza-se a imposição de mãos erguidas, né, canalizando a luz divina para purificação espiritual. Muito interessante o Jorei, eu não conhecia, de fato não conhecia, através das minhas pesquisas que eu fui conhecer. Então, voltando aqui, o Jorei fala que não é a energia do praticante, mas sim uma energia, né, transcendental, né, mas uma luz transcendente. Tem o foco na purificação espiritual, né, tanto repercutindo no corpo físico, como também no receptor. Outra aplicação, né, da mediunidade de cura, a gente tem nos nossos povos originários, que são os pajés. Então, eles utilizam aí de cantos e rezas para estar fazendo toda a parte de cura. Utilizam-se de ervas e plantas sagradas para estar fazendo toda a parte da limpeza. As defumações e os incensos também, através da queima de ervas, de resinas. Também utilizam madeiras aromáticas, como pau de santo, para espantar as energias pesadas. E também utilizam os instrumentos sonoros. Esses instrumentos sonoros, a gente tem os maracás, tambores, tem flautas também, que são tocados com movimentos ritmizados e que acabam ordenando a energia do ambiente. Então, o som, sim, ele ajuda no desbloqueio energético. Muito desbloqueio energético. E eles acabam também receitando os banhos. Então, muitas vezes a limpeza ela é complementada com banhos de folhas ou até mesmo a ingestão de chás e de ervas específicas para essa parte de cura. Uma das coisas
interessantes e curiosas que muitas pessoas que vão a centros espíritas é o que acontece de fato nos passes espirituais. O que acontece? Porque, de certa forma, você entra para uma salinha né, uma salinha de escura, né, com uma cor azul. Você vê pessoas impondo, fazendo imposição de mão. Muitas pessoas se sentem bem, outras pessoas bocejam, mas muitos se perguntam o que de fato é o passe. O passe, como o próprio explica-se a doutrina espírita, são a emanação de fluidos vitais, de fluidos espirituais para a reorganização energética das pessoas. Mas num olhar, né, num olhar espiritual, ele é muito além disso. O que acontece? Todas as pessoas elas possuem um campo áurico, um campo energético. E esse campo energético ele está sempre trocando energias com o meio ambiente, trocando energias com as pessoas, tá? Tanto recebendo energia do meio ambiente das pessoas, como também emanando. Então pode ser não, é muito comum que você acaba se sujando, né? Se sujando no termo literal mesmo da palavra. Então você vai para um ambiente muito carregado, ou você passa por discussões no trabalho, em casa. Isso vai criando sujeiras, vai criando crostas no seu campo áurico que acaba impedindo que seu campo energético troque energias com o meio externo. Então é muito comum as pessoas depressivas elas terem um campo áurico bastante, né, tímido, bastante pequeno, por causa dessas sujeiras astrais. Eu até falo a relação dessas sujeiras é como fosse teias de aranha. Então as pessoas elas vêm realmente mesmo parecendo uma teia de aranha no campo energético, que é essa sujeira. E o passe? O passe, né, o médium passista, através da sua imposição de mão, sai jatos de energia na sua palma de mão, na hora que ele está fazendo passe, e esses jatos de energia bate no campo áurico das pessoas, bate nessa sujeira, e essas sujeiras, pode-se dizer que elas amolecem e elas caem. Elas amolecem primeiro, então quando você faz aquela posição de mão, né, na frente da pessoa, você está praticamente amolecendo aquela sujeira. E quando você faz aquele movimento de cima para baixo, que é o passe em si, você faz toda a limpeza. Então toda aquela sujeira do campo áurico cai para as pessoas. Então as pessoas elas se sentem bem por causa de todo aquele peso que ela está carregando, em si. Entendeu? Então é assim que funciona de fato os passes espirituais na visão do plano astral, do plano espiritual. Tá? É claro que depois da limpeza, né, depois de tirar essa sujeira, existe aquele outro passe de energização, né, que aí vem de fato a energia, né, que a pessoa pode absorver. Então, o passe ele pode acontecer apenas com a pessoa, porque é uma transmissão de fluidos, como é que eu posso dizer? De fluidos, não sei se o termo é fluidos corporais, mas o próprio fluido da pessoa. Mas pode ter também, como é comum, é claro, né, nessas casas espíritas, ter o acompanhamento de entidades espirituais. Então, essas entidades espirituais, através do seu campo energético, dos seus chakras, acabam ajudando e aumentando, né, exponencialmente toda a energização e a limpeza do campo áurico das pessoas. É assim que funcionam os passos espirituais. E como eu tinha falado para vocês, a cura, quando a gente olha aos nossos olhos, a gente não vê a grandiosidade que é as curas utilizadas pelo plano espiritual. Então existe, gente, todo um aparato tecnológico utilizado pelos espíritos para estar fazendo um atendimento, espiritual, tanto na parte de paz como também na parte de cura. Primeiramente, quando é feita uma reunião pública, né, através de palestras ou até mesmo algum tipo de fala da pessoa, que as pessoas estão sentadas para poder
serem preparadas para receber, ali, naquele ambiente, no plano espiritual, é um ambiente bem maior do que os nossos olhos físicos podem ver. Podem ter certeza. É bem maior todo esse ambiente, todo esse aparato, tá? Então eu coloquei aqui essa imagem para representar que antes das pessoas entrarem nas salas de atendimento, em casa, espíritos, em qualquer outro local, os espíritos começam a fazer um raio-x, um check-up em cada um dos presentes. Então eles vão verificar todos os problemas físicos que estão passando, né? As pessoas estão passando, de cada um, os problemas emocionais, os problemas espirituais. E essas informações, elas são compiladas e processadas automaticamente e fica à disposição do médico espiritual. Então é lá que é feito todo o check-up. Então por isso que todo plano espiritual ele sabe de antemão quando você chega. Não é na hora não, gente. É tudo feito antes. Tá? É tudo feito antes. Eles estão passando uma maquininha lá, né, como se fosse um raio-x mesmo para você, em você, para verificar todos os seus problemas, o que você está passando, para, enfim, ser levado para a sala, ou para a câmara, ou para o ambiente que você será atendido. É assim que funciona. Quando você entra dentro da salinha, gente, da salinha, até mesmo do ambiente de cura espiritual, o paciente, de fato, ele tem que estar em condições de receber o atendimento. Ele tem que estar com a fé de que quer receber a cura. De fato, o tal do merecimento. É muito comum as pessoas elas estarem nessa condição de frequência de vibração para estar recebendo a cura, até mesmo lá no salão, né? Ou no ambiente que ele está sendo preparado antes do atendimento. E quando isso acontece, os próprios atendimentos, as próprias cirurgias ou qualquer tipo de intervenção são feitas até mesmo lá. Lembra que eu falei que o ambiente é bem maior do que o ambiente físico? Então, muitas vezes é feito o próprio atendimento até mesmo lá no próprio salão onde a pessoa está sentadinha, calminha. Tá? E há pessoas, gente, há pessoas que elas são tão fechadas, tão incrédulas, que elas não ficam nessa posição vibratória de receber atendimento. E mesmo que os espíritos queiram, não conseguem interferir devido a toda a sua força de vontade que há. Então, o espírito às vezes não pode fazer as coisas à força. Pode fazer as coisas à força, tá? Uma coisa muito interessante, gente, muito interessante. Como eu falei para vocês, o plano espiritual, ele utiliza de alta tecnologia. Existem sim toda a imposição de mão, o reequilíbrio energético, através de todas aquelas aplicações, lembra que eu falei do Reiki, do Jorei, né, da cura prânica, existem todas essas aplicações mediúnicas de cura. Mas em ambientes próprios para as curas espirituais, para trabalho de cura espirituais, pessoal, olha o que eu vou falar para vocês, há um gigantesco aparato tecnológico, com vários aparelhos assim em volta, tudo com a tecnologia inimaginável para nós humanos de hoje. E o plano espiritual, ele também utiliza esses médiums de cura, utilizam deles para poder ajudar no trabalho, né? Então, todo médio de cura dessas salas espirituais, eles recebem alguns aparelhos que são colocados pelos próprios espíritos, e esses aparelhos eles vão atuar de formas específicas, tá? Então, eu já vi alguns braceletes, já vi pessoas com algumas mochilas que eles colocam, uma certa mochila nesses médiums, anéis, assim. Os médios passistas é muito comum, principalmente os principiantes, eles colocarem uma espécie de anel, um grande anel, um bracelete mesmo, assim, na mão, no punho da pessoa, e quando a pessoa vai dar o passe, essa energia é multiplicada por 100 e promove toda essa cura. Então, pessoas muito novas, assim, é comum eles darem esses braceletes para estarem potencializando e muito a energia de cura. Eu, por exemplo, eu tenho alguns aparelhos aqui comigo, né? Que são utilizados, foram colocados e são utilizados para a cura. Então, por exemplo, nos meus dedos aqui, ó, cadê? Aqui na câmera. Nos meus dedos aqui, ó, nesses 3 dedos aqui, ó,
há como se fosse alguns eletrodozinhos. Eu não sei explicar muito bem, mas quando eu estou, né, na maca ali, no paciente que está deitado, e coloco esses 3 dedos assim na região da cabeça, saem alguns raiozinhos dos meus dedos, e esses raios eles vão direto na parte neural, na parte cerebral da pessoa. E o que que isso e quais os benefícios dele? O que que acontece na pessoa? Acontece que eles vão direto nas. É tão assim, é tão. Gente, é tão doido isso que eu fico até incrédulo. Mas possui essa aplicação de estar removendo algumas emoções, de estar queimando alguns neurônios. Eu não sei explicar muito bem, né? Mas está queimando alguns neurônios, algumas coisas assim, que está fazendo mal para as pessoas, aquelas pessoas que estão com a cabeça muito cheia. Então, esses aparelhozinhos, esses eletrodos que estão dos meus dedos aqui, eles acabam atuando diretamente nisso. Então é uma aplicação de cura. Existe um aparelhinho aqui na palma da minha mão que eu aperto, ele sai uma energia branca que ele tem a função de cicatrização. Então esses cortes que o médico espiritual faz, eu venho pressiono a minha mão aqui, ativa eles e sai uma espécie de líquido, uma luz branca e promove a cicatrização do corte. Existe uma outra manifestação de cura que eu tenho, que é muito baseada como é que eu posso dizer? Uma energia azul, mais voltado para a cura arcturiana. É muito difícil explicar agora para vocês em detalhes, mas tem a ver com os arcturianos, né? Então eu já fiz uma palestra sobre esses extraterrestres, né? As aplicações de cura dele, mas eu também possuo esse aparelho, esse artifício de cura, mas são uma cura voltada para esses arcturianos. Então é aqui na minha testa, é como se fosse um botãozinho aqui, não dá para ver, né, muito claro assim, para quem é um clarividente isso, mas ou eu não sei se é um aparelho ou é quando eu pressiono meu chakra frontal e eu entro em contato, que aí eu pressiono meu chakra frontal e penso, e aí, de certa forma, sai uma energia na palma da minha mão direita, só que é uma energia azul. Então foi uma energia que uma outra forma de cura que eu, né, uma outra mediunidade de cura que eu tenho, mas utilizando a parte da medicina, né, arcturiana, né? Para que serve esse raio azul que sai da minha mão? Esse raio azul, ele é um raio que ele age no corpo físico da pessoa. Então, já aconteceu de uma pessoa estar com pedras nos rins, lá no nosso atendimento da maca, um homem está com pedra nos rins, eu pressionar minha testa, colocar minha mão, passar na região, né, na região onde está os rins dele, onde está, né, todas essas pedras nos rins, e esse raio dissolveu, veja bem, dissolveu essas pedras, essas pedrinhas que tinha. Aí ele foi, não foi na primeira sessão, tá? Foi em 2 sessões e depois ele voltou ao médico, o médico falou que essas pedras tinham sumido. Então, assim, aos olhos das pessoas, poxa, é um milagre, tudo mais, mas não, é a mediunidade de cura que muitas pessoas possuem e que eu só dei um exemplo que eu possuo esses tipos de aparelhos dados de presente pelo plano espiritual para estar promovendo esses tipos de atividades, tá? Eu já vi, através da minha pouca clarividência que eu tenho, alguns médios lá nas macas, através dessa imposição de mão, sair alguns raios de energia, algumas energias. Mas eu vi cores, então eu vi, né? Se eu focar muito na pessoa, eu consigo ver que tipo de cor sai da mão dela. E cada cor de energia, ela possui uma finalidade, ela possui uma aplicação específica. Então, eu já vi pessoas com raios verdes, saindo verde, uma cor verde da mão, saindo uma cor roxa, mais voltada para o violeta, não uma cor roxa escura, um violeta, amarelo, rosa, né? Deixa eu ver quem está aqui. Né? A Renata, eu já vi sair um azul claro da mão. Então, existem algumas aplicações assim desses raios. Eu não sei explicar muito bem para que serve. Talvez tenha lógico, tenha a ver com chakras e tudo mais. Mas sim, esses raios luminosos promovem aí curas específicas, né, para determinados tipos de pessoas. Tá bom?
E a outra pergunta que fica é, Dani, qual a atuação dos extraterrestres no processo de cura? Para quem está nesse nosso grupo, a gente fala muito sobre extraterrestre. Fala muito sobre extraterrestre. A gente já explicou muito bem qual o papel deles, quem eles são dentro do plano espiritual, dentro do nosso mundo. E eles, gente, eles são os donos, né, os cabeças de todo esse aparato tecnológico que eu venho falando para vocês aqui. Então, como eles são entidades aí com muito tempo aí de vida, com muito tempo nessa caminhada, são seres bastante elevados e eles são os responsáveis por trazer esses equipamentos, todos esses aparatos tecnológicos para o plano espiritual. Então, tudo é importado, tá? Todos esses equipamentos que são utilizados no plano espiritual, que vocês já viram lá, lembra no livro Cidade Nosso Lar, que tem um aerobus, né, que é aquele ônibus astral? Pois é, tudo ali é tecnologia, pode-se dizer, extraterrestre, né? Vindo do alto. Então, são eles que treinam os espíritos. Veja o que eu estou falando agora para vocês. São eles que treinam os espíritos para utilizarem todos os aparatos tecnológicos. E são eles também que dão cursos, são eles que ensinam também esses espíritos, tá? Então, essa ligação com os extraterrestres é bem maior do que vocês podem imaginar, tá? É bem maior do que vocês podem imaginar. Vocês não têm ideia dessa relação, dessa ligação dos extraterrestres com os espíritos, com o plano espiritual e que a gente tem estudado aí tanto, né, dos nossos encontros. Então, pessoal, era isso que eu tenho para falar para vocês.